Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado, hoje a gente recebe o Carlos Andrade Lima, né, que é o candidato ao Senado pela chapa do Miguel Coelho, União Brasil. Desde já a gente aproveita para reforçar o WhatsApp Cidade 998780997. Vocês podem participar dessa entrevista. Candidato, antes da gente colocar o nosso relógio ali para funcionar, bom dia e desde já muito obrigada por ter aceitado o convite da Rádio Cidade. Bom dia, Renata, bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes e espectadores também, telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, a gente precisa exatamente desses espaços para nos apresentar e apresentar o que é que a gente traz de diferente ou de novo. Muito bem, vamos lá, Mário Flávio, relógio na tela, vamos liberado. Lá. E a primeira pergunta que a gente vem fazendo de padrão, como ainda tem muita gente que não sabe quem vota ao Senado, as pesquisas indicam que são mais de 60% do eleitorado, eu pergunto para que você se apresente, Carlos, para o nosso... A gente que trabalha com política já conhece, né? Você foi candidato em Recife e tal, mas para o pessoal aqui do Agreste, né? Nosso sinal chega a mais de 80 municípios do Agreste, só no rádio, fora a questão das redes sociais. Quem é Carlos Andrade Lima? Mais uma vez, bom dia. Meu nome é Carlos Andrade Lima, eu tenho 41 anos, sou advogado, formado em 2004, quer dizer, eu já estou há quase 20 anos aí nessa labuta. Nunca tive nenhum cargo público, nem nunca exerci nenhum cargo político. Eu digo que, acima de qualquer coisa, eu sou pai de Luiz e de Otávio, que são as razões aí de eu existir e de eu respirar. Em 2020, surgiu um convite para que eu fosse candidato a prefeito do Recife pelo então PSL, né, hoje União Brasil, depois da fusão com o DEM, e eu aceitei o desafio por acreditar que a gente que vem de fora da política podia vir com uma visão diferente, com conceitos e ideias diferentes, né? E a gente fez uma campanha 100% propositiva, sem bater em ninguém, trazendo ideias novas, trazendo conceitos novos, e acho que ficou uma mensagem legal, acho que foi uma mensagem bacana. E aceitei esse desafio do Senado, especificamente, na chapa encabeçada por Miguel, porque quando eu fui apresentado ao projeto de Miguel, eu via que tinha uma coisa diferente ali. Miguel e a equipe afastavam essas brigas ideológicas, arengas de partido A, partido B. Ele não focava nisso, ele focava em soluções práticas para problemas reais. Então a gente diz que o foco do nosso plano de governo e das nossas propostas de como governar é resolver problemas práticos de pessoas reais. Esse é o grande diferencial, eu acho, das nossas propostas, e a gente vai ter tempo aqui para falar um pouco sobre elas. Pronto, o senhor falou aí sobre plano de governo, né? E já pincelou aí uma coisa que lhe chamou a atenção. O que é que você pode mais destacar e de que forma, caso seja eleito, né, vai conseguir levar essas pautas, né, e conseguir recursos e tudo mais, e projetos no Senado? Veja, Miguel costuma dizer que Pernambuco virou o estado do remendo, e eu concordo com isso. Então, você vê as estradas, abrir um buraco, parece um de isopor, inclusive, né? Choveu, abre buraco, aí remenda. Cai o teto do hospital, remenda. Então, nosso projeto é um projeto de longo prazo, é um projeto para ficar, né? E aí a gente pode abordar alguns temas que são caros, por exemplo, para o Agreste, né? A gente sabe que o Agreste sofre muito da questão hídrica, né? Porque a gente não tem rios perenes aqui no Agreste, então a gente tem uma empresa que faz de conta que funciona, mas sabe cobrar, que é a Compesa. Então Miguel tem um projeto de concessão da Compesa, que é transferir para algumas atividades da Compesa para o setor privado, né? E vai fazer chegar efetivamente água de qualidade e chegar efetivamente na casa das pessoas. E, além disso, a gente vai ter recursos para fazer as obras de infraestrutura, de saúde, né? Nós temos no Senado, porque eu queria também falar um pouco do papel do senador, porque se a pessoa não entende qual é o papel do senador, a gente não entende como é que a gente vai trazer recursos, né? Se entender, cada estado tem 3 senadores, né? O Senado, ela não é a casa das disputas ideológicas. O Senado é a casa da disputa federativa, é a casa da disputa entre os estados. Então, o senador está lá, não é para fazer política, não é para defender bandeira de partido. O senador está lá para defender o estado, né?
Infelizmente, hoje, na composição nossa composição do Estado, nós vemos 2 senadores mais preocupados em fazer política e um deles, que é o senador Fernando Bezerra, em efetivamente trazer recursos para o Estado. E é exatamente o mandato de Fernando Bezerra com ele que está terminando. Então, dentro de uma casa onde você, além, obviamente, do papel de legislar e de fiscalizar o Executivo, você também tem a função de exercer protagonismo para trazer recursos para o Estado, você tem dois senadores que não estão fazendo isso, é muito importante você eleger um que tem esse conceito, né? Fernando dizia, e eu estou repetindo isso, que a gente precisa ser um que vale por 3, porque os outros 2 estão mais preocupados em fazer política, que é uma coisa que a gente afastou, inclusive nessas disputas ideológica de PT, de Bolsonaro, de Lula, a gente deixa isso um pouco de lado. A gente vê hoje candidatos dizendo: vote em mim porque eu sou o senador de Lula, vote em mim porque eu sou o senador de Bolsonaro. Eu ainda não vi um dizendo: vote em mim porque eu sou o senador de Pernambuco, vote em mim porque eu vou estar lá com a faca nos dentes para trabalhar para o Pernambuco. E eu acho que esse é o diferencial da gente nessa campanha. Desde a sua indicação lá na convenção lá do União Brasil, que você vem com esse discurso, né, evitando a polarização ou criticando a polarização, dizendo que é necessário. Que essa polarização ela acaba, na minha opinião, também levando para um debate mais rasteiro dos problemas e você acaba não discutindo o que realmente é necessário. Né? Por exemplo, a gente tem um problema crônico de água aqui no Agreste, né? Que é essa falta de barragens, mas, por outro lado, chove demais na região metropolitana e toda vez tem aquelas chuvas com aquele mundão de água lá. Eu disse: meu Deus, será que não era possível ter um reaproveitamento dessa água? Porque é muito mais perto de trazer água da região metropolitana do que do Rio São Francisco. A gente vê agora a notícia da Mata Sul, né? Que choveu bastante em Barreiros e essa água acaba se perdendo. Pois é, e na região... Você pensa em alguma coisa junto com o Miguel para resolver esse problema? Na região metropolitana a gente tem o inverso daqui, mas lá a gente tem o seguinte problema: as galerias estão todas entupidas. Não é natural que chova e aconteça aqueles desastres que levaram inclusive a centenas de mortes, né? E é uma crônica de uma morte anunciada. Não é como se a gente não soubesse que isso ia acontecer, a gente só espera o período do ano para que haja essas mortes. O político antigo, Renato, ele diz que o que está debaixo da terra não dá voto. Então, saneamento básico é um assunto que para aqueles políticos antigos não é interessante abordar, não é interessante efetivamente fazer. O que é uma burrice, me desculpa a expressão, porque além da questão humanitária, você não pode admitir que as pessoas percam suas casas, percam tudo, percam sua vida, percam sua família, porque você não tem uma política de saneamento séria. Mas além disso, há um cálculo de que cada real que você não gasta em saneamento, você gasta depois 5 vezes mais em saúde pública. Então você tem a questão humanista e você tem a questão de gestão também, que não há. A gente no Senado, nós vamos brigar para trazer recursos para as obras de infraestrutura aqui do Agreste, por exemplo, a adutora do Agreste, essa segunda fase, né, que vai beneficiar outras cidades, trazendo água ali da barragem de Ipujuca, ali em Arco Verde. A gente precisa fazer com que haja uma nova etapa dessa adutora. Estrada, a gente não... Nós moramos no estado das piores estradas do Brasil, então a gente vai ter que, além de revitalizar alguns e fazer a concessão. Qual a diferença da gente? Quando a gente diz o que vai fazer, a gente diz de onde vem o dinheiro. Por exemplo, nós vamos duplicar a 232 de São Caetano até Custódia, por exemplo, a 423 também de São Caetano até passando em Garanhuns até a divisa ali com Alagoas, mas a gente vai fazer isso com o dinheiro da concessão da 232. Então, quando a gente fala... Essa concessão seria Caruaru-Recife? Seria, sim, Recife-Caruaru. E exato. Aquele embrólio jurídico que tem? Porque até agora... porque é administrado pelo Estado. Como é que vocês vão quebrar? Mas falta... Oficialmente nunca foi entregue, né? O que falta é... A gente acha que mais do que um novo gestor, a gente precisa de um novo líder. A gente precisa de alguém que bote a mão na mesa e diga que vai fazer. A gente hoje vê um Estado meio acéfalo, meio sem liderança. Você não consegue visualizar no atual governador um líder que seja capaz de bater na mesa, e também você não vê senadores fazendo isso. O único senador que ainda consegue trabalhar para o Pernambuco e trazer recursos é Fernando Bezerra, que exerce protagonismo. Pernambuco sempre tem um histórico de protagonismo no Senado e tem um histórico de líderes. Nós somos políticos, a política está na nossa veia. E hoje a gente parece que... o pernambucano parece que está desmotivado, parece que desistiu. Eu estava ontem em Olinda, e aí, conversando com algumas pessoas, eles disseram: não, aqui 10 horas tem um toque de recolher, vai todo mundo para casa. Pô, como assim? O Estado desistiu da gente? Cadê essa liderança? Então nós temos que resolver esse imbróglio jurídico, botando a mão na mesa e dizendo: agora é comigo. Seria algo parecido com lá atrás com a concessão da CELP, que não foi uma concessão, foi uma privatização. Esse dinheiro da CELP, que depois virou Neoenergia,
ele foi usado justamente para duplicar a BR-232. É algo parecido com isso. Veja, faz a concessão e esse recurso usa para duplicar a BR até Serra. Nós temos um programa de concessões. A da 232 é uma delas. Nós temos o programa de concessão, como eu já disse aqui, da Compesa. Nós vamos brigar no Senado para estadualizar o metrô, por exemplo, de Recife, para também fazer a concessão do metrô, fazer a concessão da Copergás, fazendo o gás chegar, obrigando o ente privado a fazer o gás chegar em todas as regiões de Pernambuco. Então, além do que, diminuiu o tamanho do Estado, né? Hoje, mais de 60% do que o Estado arrecada é gasto com a folha do próprio Estado. Isso sem contar os terceirizados. Se contar os terceirizados, esse número aumenta. Então, Pernambuco é um Estado com pouco poder de investimento, ou quase nenhum poder de investimento. Aí você soma isso a uma gestão mal feita e a falta de pulso do governador para impor ao presidente da República as questões estaduais. Porque Pernambuco hoje é um dos estados que menos traz recurso federal. Mas por que menos traz recurso federal? Porque não há um alinhamento político entre o governador do estado e o presidente da República. Para a pessoa na ponta, qual é a relevância de alinhamento político? Quem quer saber de negócio de partido político, de coligação, de política em si? As pessoas precisam que alguém faça as coisas. Então, por isso que a gente afasta essa questão ideológica, essa arenga nacional, essa polarização. A gente diz, olha, para presidente você vota em quem você quiser. Se você estiver mais alinhado com Lula, com Bolsonaro, nós temos a candidata do partido, que é Soraya Tronic. Mas nenhum deles vai vir governar Pernambuco. Nenhum deles será o líder que nós precisamos para o Estado. Então, é isso. É você ter um novo líder. É o pernambucano olhar e saber que tem alguém brigando por mim lá em cima. Mas, Carlos, você há de concordar, né, que a política é a arte do diálogo, né? E não se consegue... Deveria ser. Não se consegue nada sem política, né? Aí a gente entende a diferença da política e da politicagem, né? Que isso tem que ficar claro sempre. A gente queria saber, caso o senhor chegando ao Senado, qual vai ser o seu perfil, porque é a arte do convencimento ali, né? Você está lutando por recursos e eu quero mais para o meu. Como é que vai ser o teu perfil? Mas você foi cirúrgica agora. Meu grande medo é o seguinte, você imagina o senador que se vende como o senador de Bolsonaro. Se Bolsonaro ganhar, ele vai ser um fantoche de Bolsonaro, vai ser uma marionete, e se Lula ganhar, não vai ter diálogo? E vice-versa. O que diz que é de Lula, se Bolsonaro ganhar? Então a gente vai ter diálogo com qualquer que seja o presidente. Mas nosso partido e nossa ideologia é a defesa intransigente dos interesses de Pernambuco. Porque é para isso que o senador está lá. Tradicionalmente, os legislativos acabam virando puxadinho do executivo. Quem é de situação, isso começa na Câmara Municipal, vai para a Assembleia, vai para a Câmara Federal e o Senado. Quem é da base do governo, tudo que o governo faz é lindo, maravilhoso, como diz aquela música da Blitz, até debaixo d'água era mais gostoso. Quando é da oposição, nada presta. Então você propõe um novo modelo. E para não dizer também, eu tentei, né? Porque a gente sempre pede, né, aos políticos, olha, aproveite o período e sejam honestos, digam, olha, eu quero fazer isso e isso. Mas para fazer isso, eu preciso que vocês elejam, né, o pessoal que está pensando alinhado comigo. Olha, não vai depender de uma canetada quando a gente fala de executivo, a gente precisa de aprovação para que isso fique claro, para depois dizer, olha, eu queria, mas aí não me deixaram fazer. Deixa eu te dar um exemplo. De novo, eu não venho da política, eu não tenho família, ninguém da minha família é político, eu venho do setor privado, sou advogado e fui candidato a prefeito de Recife, como o Mário ressaltou aí. Quando eu fui candidato, logo que eu iniciei a caminhada na pré-candidatura ainda, eu disse, olha, eu procurei todos os pré-candidatos para conversar. Eles disseram, você está louco? Ninguém vai querer, vocês são inimigos. Eu disse, não, inimigo não, a gente faz parte de um processo democrático. Eu acho que a gente trocando ideia, a gente pode evoluir. E disse mais, e aí eu fiz de fato, estudei o plano de governo de todos os meus adversários. E eu disse, olha, se tiver alguma coisa interessante, eu vou copiar. Sem constrangimento, eu vou copiar. Porque, primeiro, ninguém paga royalties sobre plano de governo. Porque, veja bem, é importante quem é o autor da ideia ou é importante que a ideia seja colocada em prática? Então, eu venho, Maria, aí respondendo mais diretamente tua resposta, nada contra o político, mas eu venho dessa não política. E aí me chamavam de ingênuo. Como é que você vai copiar? Pega mal. Não interessa se pega mal, eu vou fazer, porque eu preciso que seja feito, né? Então, as boas ideias, seja de onde vierem, elas têm que ser aproveitadas. Então, não, eu quero ter diálogo com quem quer que seja. Recife, eu vou botar só um exemplo de Recife, é uma das capitais que menos atrai investimento. Por quê? PSB não é alinhado politicamente com Bolsonaro. Pernambuco é um dos estados que menos traz investimento. Por quê? Porque não é alinhado politicamente. Vamos afastar a política, minha gente. Esse negócio de política não é real. O que é real são as pessoas. Mais em quem desse problema?
Porque, por exemplo, sem dúvida nenhuma, o governo do Estado. Você tem que buscar... Raquel Lira estava aqui, ela dizia, olha, a gente não recebe muito investimento, que é culpa do governo. Aí o pessoal do governo dizia, não, é culpa de Raquel que não quer conversa com a gente. E aí fica essa história, um jogando para o outro e aí... Essa relação Raquel e governo do Estado, eu realmente desconheço quem não procura quem. Mas governo do Estado, governo federal, e aí eu não estou falando de presidente nem de governador, não estou defendendo Bolsonaro, Lula, nem Paulo Câmara. Mas nesse caso específico, é o governo do Estado que não procura o governo federal por ausência de alinhamento ideológico. De novo, esse negócio de política não é real. O que é real são as pessoas. Então, é isso que me apaixonou no programa de governo de Miguel. É apontar os problemas, apontar soluções e dizer de onde vem o dinheiro. E o resto é só a capacidade de gerir e ter atitude. Porque o que é que a gente diz? A gente sabe quais são os problemas de Pernambuco. E a gente também sabe como resolver. O problema é daí para frente. O que falta é a atitude, é sair da cadeira, é exercer essa liderança que Pernambuco hoje não tem. A gente sabe que as chapas hoje foram montadas com pessoas estratégicas de diferentes regiões do Estado, mas né, o governo que vai estar, o Estado inteiro é que vai estar visivelmente para ser trabalhado. O senhor tem aí uma experiência, um olhar como candidato ao prefeito de Recife, região metropolitana, mas a gente queria saber o que foi que você observou no plano de governo de Miguel Coelho aqui para a região agreste. A gente falou de água, falou de estradas, né? Pincelou, a gente pode até trabalhar melhor o tema, mas que estão lá no plano de governo de Miguel e que vão precisar de um trabalho imenso de Carlos, caso ele seja senador. Hoje um dos grandes problemas do Estado é a falta de emprego. Pernambuco é o segundo líder inverso, que eu costumo chamar de emprego no Brasil. Hoje a gente é o segundo Estado com o maior número de desempregados no Brasil, né? Então a gente tem um programa de capacitação em conjunto com o Sistema S, de capacitar empregos respeitando a vocação de cada região. Então aqui você tem o polo industrial, você tem o polo de confecção, né? Você tem um potencial turístico de turismo natural absurdo no Agreste que não é aproveitado. Mas não é aproveitado por quê? Porque primeiro ninguém consegue chegar por conta dessas estradas, né? E aí você também, quando chega, o turista também não tem infraestrutura muitas vezes não chega a água. Então a gente pensa o Agreste como local estratégico, tanto é que nossa vice, a Alessandra Vieira, é uma representante aqui do Agreste. Miguel pensou em realmente trazer representantes de cada região, na região metropolitana, Sertão e Agreste. O Agreste tanto é prioridade que, para você ver, meu primeiro ato como candidato foi aqui em Caruaru. Nós temos um candidato a suplente de Senado, Manuel Casanova, também aqui de Caruaru. Então, o Agreste é uma região muito importante para a gente. Então, vamos fazer uma capacitação de emprego, respeitando a vocação, ou as vocações do Agreste. Vamos reformular essa questão de infraestrutura com água, trazendo a adutora, trazendo a segunda etapa da adutora do Agreste para atingir mais cidades. Vamos repensar essa questão dessas estradas, vamos fazer essas duplicações. O Agreste é prioridade para a gente. Nessa história do suplente, né, eu sempre também pergunto aqui, né, como foi que vocês chegaram aos nomes. E eu cito um exemplo, né, de uma pessoa que assumiu como segundo suplente, meio que, me dá teu CPF, tua identidade aí que eu estou indo para uma convenção. Isso, claro, né, faz tempo, foi no norte do país. E acabou num acidente, e eu sempre digo, olha, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, não. Acabou num acidente, o senador e o primeiro suplente morrendo. E aí o segundo suplente acabou assumindo. Eu não lembro qual é o estado, se foi o Amazonas, se foi o Pará, é algum estado do norte ali. E aí eu sempre pergunto, na escolha dos suplentes, né, e de repente você chega lá e acontece muito isso, Miguel Coelho ganha a eleição para governador, ele chama para uma outra vem função, ser secretário aqui, vamos contemplar lá Caruaru e tal. Os teus suplentes, eles estariam em condições de assumir uma vaga ao Senado? Eu pergunto isso porque a gente teve um suplente de senador aqui de Caruaru, que foi o Douglas Sintra, que acabou virando senador por 2 anos, numa situação dessas. Hoje candidato a deputado federal na nossa coligação. Inclusive do União Brasil, né? Ele é do Podemos. Mas está na nossa coligação também. É verdade, Podemos. Não, veja só, a escolha... a base para a escolha, não só dos suplentes, mas de toda a chapa majoritária, foi uma questão de estratégia e merecimento, não é? Pra você ter noção, todos são do União Brasil.
Aí você fala, pô, mas como é que você numa coligação você não atingiu e não incorporou os outros partidos? Isso era um defeito que quando eu fui candidato a prefeito, eu colocava muito, porque tudo era indicação política. Então o que acontecia na prática? Você tinha que dar tal secretaria, tal partido, tal... Isso é o que acontece, tá? Isso não vamos tal secretaria para tal partido, tal secretaria para tal partido. Essas secretarias, elas não dialogavam entre si. Então, rompi com tal partido. Não, mas o secretário é competente, não interessa, tira. Então, a gente quer exatamente propor o inverso disso. Vamos acabar com essa história de política. Vamos pensar nas pessoas. Nossos suplentes são Marcos Amaral, do União, e Manuel da Casa Nova, têm totais condições de exercer eventualmente... Fala um pouquinho sobre eles. Marcos é o presidente estadual do nosso partido. Ele é um líder na região, é um cara que realmente... Passa o tempo percorrendo e conhecendo Pernambuco. É um cara que eu tenho muito carinho por ele e conhece Pernambuco na palma da mão. E temos também o nosso Manuel Casanova, que é um representante, um empresário muitíssimo bem sucedido aqui de Caruaru, é um representante de Caruaru e do Agreste, que é louco por política e para fazer o bem, né? Manuel é um cara que hoje não está entrando na política como aventureiro, ele tem um histórico político aqui, todo mundo em Caruaru conhece, e a gente precisava de um representante em Caruaru e no Agreste, e é isso que a gente... Esses são os critérios de escolha nossos, são meritórios e estratégicos, nunca levando em consideração política. Então, caso você seja convocado, caso, claro, Miguel seja eleito, aí sejam convocados para uma outra função, será bem substituído. Muitíssimo bem. Eu tenho medo só deles serem até melhores que eu e não queiram que eu volte, mas brincadeira à parte, muitíssimo bem substituído, e eles têm totais condições de exercer qualquer cargo que seja. Muito bem. Tá certo, vamos mudar uma segurada aí no relógio. Segura o relógio, a gente vai na volta ter um pouco mais de 19 minutos, a gente recebe aqui o Carlos, né, que é o candidato ao Senado, seu nome completo pra gente... Carlos Andrade Lima. Carlos Andrade Lima, para não trocar feito... Meu xará, sou Lima também. Carlos Andrade Lima, que é candidato ao Senado pela União Brasil, na chapa do Miguel Coelho. Vocês podem participar mandando perguntas, 998780997. No próximo bloco a gente vai mesclando as nossas com as dos ouvintes, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis, higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco. Viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp 98253-5040 ou pelo e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na Ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Agamenon Magalhães 930 ou ligue 819-9105-4771. Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual. E nesta terça-feira segue no Cidade Entrevista uma série de sabatinas com os candidatos a deputado federal. O professor Marco Aurélio Freire recebe no estúdio Volney Queiroz, do PDT. Propostas, ideias, prioridades de um possível mandato. A partir das 11 horas, no Cidade Entrevista. É nesta terça-feira. Rádio Cidade nas eleições 2022. O seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI Locações e Terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo.
voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Cidade, recebendo o candidato ao Senado pela União Brasil, Carlos Andrade Amaral. E vocês podem... Pronto, eu tô pensando Amaral, que é por causa do suplente dele, que é Amaral, rapaz. Marcos Amaral, que é o presidente do partido, que era pré-candidato a deputado federal e depois saiu. Exato. O Carlos Andrade Lima, meu xará, né? Eu sou Mário Flávio Lima. Vamos começar com as perguntas dos ouvintes. Aqui, inclusive... Libera o relógio. Lembrando que o ouvinte pode participar, 998780997. Temos aí pouco mais de 19 minutos de entrevista. Bom dia... Mário e Renata, bom dia, candidato. Há vários anos se discute no Congresso Nacional uma reforma tributária. Na visão do Carlos, qual o modelo ideal e como pretende atuar na Casa Alta, caso seja eleito? Rodrigo Melo, do bairro São Francisco, aqui em Caruaru. Rodrigo, foi ótima a sua pergunta. E aí a gente volta ao papel do senador, né? O senador está lá para legislar, o senador está lá para fiscalizar o executivo, o senador está lá para brigar pelo seu estado. Então, você além dessa disputa para trazer investimento para o estado, você tem os temas macro, né? E você tem que estar bem posicionado com relação a esses temas. Então, eu sou um defensor da reforma administrativa, e aí eu quero ampliar já que a gente tocou no assunto das reformas, eu sou um defensor da reforma administrativa, e para quem não sabe o que é o corte de privilégios de alguns funcionários, né? Se calcula que em 10 anos, se você realizar a reforma administrativa na União e nos estados, você pode economizar mais de 300 bilhões de reais, e esse dinheiro, se bem investido, pode mudar a roupagem do país e dos estados, né? Você pode investir isso em saúde, em educação, em segurança. Então a reforma administrativa ela é necessária, e a reforma tributária nem se fala. Eu também sou um defensor da reforma tributária. Há várias PECs tramitando no Senado sobre essa reforma tributária, mas e aí, quando começa um novo governo, vai ter que começar de novo essas discussões. Infelizmente, a cada ciclo de 4 anos você tem que discutir novamente isso. Mas o espírito da reforma tributária basicamente é simplificar esse nosso sistema tributário, que é o mais complexo, complicado, atrasado e cruel do mundo, né? Então a gente visa simplificar o sistema tributário e, simplificando, diminuir a carga tributária. E para você que está ouvindo... Simplifica como? Unificando. Por que não fizeram ainda? Unificando. Falta vontade política. Você simplifica unificando os impostos a nível nacional, obviamente, você simplifica unificando os impostos federais. E não pense que isso é um assunto, você que está ouvindo, é um assunto longe de sua realidade, porque não é. Porque quando você simplifica e você diminui a carga tributária, você baixa o preço dos produtos na ponta. Você diminui o custo Brasil, o custo da máquina operar. Então, as reformas, elas são fundamentais para o país e para o Estado conseguir seguir adiante. Então, tanto a reforma administrativa, quanto a reforma tributária, quanto a manutenção da reforma trabalhista, que gerou empregos, né? Ao contrário do que se pensa, não diminuiu o direito de empregado de jeito nenhum. Você aumentou a possibilidade de discussões dentro do âmbito dos empregados. Então, há um cálculo de um aumento de milhões de empregos, né? E eu vejo candidatos a presidente da República falando em rever a reforma trabalhista, o que seria um atraso. Então, reforma trabalhista, reforma administrativa, manutenção da reforma tributária, reforma administrativa, manutenção da reforma trabalhista, pauta de privatizações também, são temas que, para mim, são muito importantes, além de, lógico, a defesa intransigente do nosso Estado, trazer recursos para que Miguel possa fazer as obras e os projetos que ele tem em mente. O Renato, ainda sobre esse assunto, né, que envolve recursos, né, o Dr. Paulo Arthur, que é advogado também, assim como o Carlos, ele pergunta aqui como o candidato avalia o teto de gastos e se, na opinião dele, existe necessidade de uma revisão desse teto. Veja, o teto de gasto trata da responsabilidade fiscal do Estado, né? A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, até porque se você pensa é a mesma coisa na sua casa, você só pode gastar até o limite de onde você arrecada e tem que sobrar. Nesse caso específico, a gente está vivendo um período que é um período inegavelmente atípico, né? A gente está vivendo um período de pós-pandemia, pós-pandêmico, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo um período de guerra na Europa. Então, isso trouxe consequências para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Então, hoje você tem a volta da pobreza, a volta da pobreza não, que ela nunca foi, mas a volta da fome, que era uma coisa que a gente imaginou que tinha
perto de erradicado, né? Então, essa PEC que alguns maldosamente chamaram de PEC kamikaze, né? Uma PEC que levaria à morte, eu acho que eu sou contra furar o teto, mas no presente momento, quem tem fome tem pressa. Então, o aumento do Auxílio Brasil, o auxílio gás, o auxílio para o caminhoneiro, eles no momento eram necessários, mas eu sempre defendo, o sucesso de um plano social como esse, ele se mede não pela quantidade de pessoas que entram nele, mas pela quantidade de pessoas que saem dele, que não precisam mais dele. Então, nesse momento, a gente tem que focar em emprego, em empreendedorismo, para que essas pessoas não precisem mais de plano. Ninguém quer viver disso. As pessoas querem viver do seu emprego, né? Então, no momento foi necessário, mas eu acho importante ter responsabilidade fiscal e respeitar o teto de gastos, sim. E mesmo porque, assim, é uma ajuda, mas não é um dinheiro do outro mundo também, né? É um pouco dinheiro, assim, diante das coisas como estão hoje, né? Super caras, tá? A gente não consegue dar conta com o que a gente recebe. É uma ajuda para você sair do sufoco, mas não é o dinheiro do mundo inteiro. Ninguém quer ficar recebendo auxílio por resto da vida. É pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. É muito dinheiro para quem paga. A gente está falando aí de mais de 40 bilhões só nessa PEC, rompendo o teto de gastos. Então é pouco, concordo, é muito pouco para quem recebe, mas para quem paga tem que saber de onde é que vai tirar esse dinheiro. Por isso que tem que existir as outras políticas para que venha um emprego, gere renda e não fique só dependendo disso. Renato, o melhor programa social é o emprego. E a gente tem alguns projetos específicos, e eu queria destacar um que é muito interessante. Hoje você acaba o ensino médio e aí você está na rua. Você acaba o terceiro ano do ensino médio, você não sabe o que fazer. Quem não conseguir ingressar na faculdade, tá aí, vai ter que procurar uma escola técnica para aprender algum ofício. A gente tem um projeto de trazer a escola técnica para dentro do ensino médio. Então você vai sair do terceiro ano científico, além de formado na escola, com uma formação, com uma profissão. E você já vai poder ir para o mercado de trabalho. Então isso, atuar em conjunto com o Sistema S para capacitar as pessoas, respeitando a vocação de cada região, sempre preocupado com a vocação de cada região, que a gente falou aqui, a terra do polo de confecções e tantas outras coisas, né? Então eu repito, o melhor programa social que existe é a geração de emprego. O Otaciano está aqui, ele fala, né, mais uma vez sobre a questão da água, que aumentando a oferta de água, naturalmente, né, vem o esgoto, né, o saneamento. Quando se tem água, se tem esgoto. Um está ligado ao outro. E ele fala aqui das taxas, né, de coleta de esgoto que a gente paga, que é muito alta. E pediu para explicar um pouco melhor como seria, né, esse modelo, já baseado em um dos carros-chefes do Miguel, que é essa questão da Compesa. A gente nota muito que há uma descrença geral com a política e com os políticos, né? Então, quando a gente fala, hoje Pernambuco tem perto de 18% apenas saneado. Como é que você imagina um estado com mais de 80% das pessoas não terem saneamento básico? E aí é importante a gente comparar com Petrolina, que é a cidade onde Miguel foi prefeito por 5 anos. Qual o percentual lá? Mais de 50%, salvo engano. Petrolina é muito diferente do estado. É uma espécie de oásis no sertão. Mas por quê? Porque Miguel é mágico? Miguel é um gênio? Não. Miguel é um gestor. O governador, o prefeito, eles não têm que estar ali para fazer política. Ele tem que estar ali para gerir, né? Então, Miguel, hoje Petrolina é a única cidade do Nordeste entre as 20 mais saneadas do Brasil. Hoje Petrolina é a cidade que mais investe, que tem mais investimento no Nordeste. Hoje Petrolina é a segunda cidade é a cidade com melhor educação de Pernambuco. Hoje Petrolina ficou diferente de Pernambuco porque tinha um gestor, né? A saúde de Petrolina está além do Pernambuco, a criação de empregos. Então, quando essa descrença do político e da política, ela é natural, porque a gente vem de muitos exemplos ruins. Mas aí você vê, peraí, do jeito que está não dá. Você tem alguns candidatos que estão se colocando aí para ser governador. Qual deles tem efetivamente serviço prestado? O que é que você fez? Você está prometendo, você já tem alguma coisa para mostrar? E aí quem conhece o trabalho de Miguel e vai conhecer muito mais ainda quando começar o guia. É isso que eu ia te perguntar, né? O guia começa sexta-feira, a gente já vê que nas redes sociais o Miguel ele atua bastante. Né? Outro dia eu estava escutando, meu filho estava escutando uma música no Spotify, de repente, entrou a propaganda de Miguel lá. E ele está investindo muito nesse negócio. Quando começar para valer esse guia no rádio, na televisão, ele tem um tempo interessante para trabalhar, tem sessões também, quantidade razoável. O pernambucano, que não é lá do sertão, vai conhecer e as pesquisas vão mostrar outra realidade? A gente não tem dúvida disso. Hoje, o maior adversário de Miguel não é nenhum desses candidatos que estão aí, não.
o maior adversário do Miguel é o desconhecimento. Então, quando você consegue estar na televisão, você consegue expandir sua mensagem para Pernambuco todo. E eu costumo dizer, quem conhece Miguel, vota em Miguel. Então, eu estou convidando as pessoas, não é para vote em mim, vote em Miguel, não é isso. É conheça o trabalho que Miguel fez e conheça as propostas da gente. A gente afasta essas briguinhas, essas arengas ideológicas, vê quais são os problemas e vê como resolvê-los. E só fazendo um link aí, puxando a sardinha também para o meu lado, que eu acho que eu mereço também, a gente tenta... As pessoas têm uma imagem ainda dentro dessa questão política de que o senador é aquela figura distante, né? Aquele político antigo, aquele cara já foi tudo, né? É o cara que já foi deputado, já foi prefeito, já foi governador e agora merece ser senador. É quase um plano de aposentadoria, né? O cara é o mais velho, chega ali, passa 8 anos e se aposenta. E vai para lá para isso. E a gente defende que, pelo amor de Deus, ninguém merece ser senador, não. O pernambucano é que merece o senador que esteja lá para lutar por ele. Um senador protagonista. Como é Fernando Bezerra, como foi Marco Maciel, Nilo Coelho. A gente precisa de senadores que estejam lá para lutar por Pernambuco. Então vamos acabar com esse negócio de você eventualmente é pouco experiente, você não exerceu vários cargos e agora você merece ser senador. Vamos acabar com essa imagem. O senador é um representante do Estado no Legislativo. A gente está lá para defender os interesses do Estado e eu sei muito bem o que precisa ser feito. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, né? A gente está falando sobre água, sobre saneamento. A gente tem um problema gritante aqui em Caruaru e que corta outras cidades do Agreste, que é o Rio Ipojuca, né? Carlos, senador, como ajudaria a melhorar essa situação? Veja, a gente sabe que tem um projeto do PSA que está se arrastando aí, né, para sanear as cidades por onde o Rio Ipojuca passa, mas o negócio está demorado. Mas isso está dentro, veja só, não é só o Rio Ipojuca, não. O Rio Ipojuca é um problema grave, mas isso está dentro de uma política de saneamento que o governo do Estado deixou de lado nos últimos 8 anos. É aquela história, parece que o que você não vê, não dá voto. Quando eu fui candidato... Mas o Rio a gente vê, hein? Não, então, mas o problema é o saneamento... Vê e cheira também. O saneamento de Dona Maria, lá, que não está feito. E eu moro em Recife, né? E lá o problema é idêntico. Tá? E eu sinto muito também das pessoas terem parado de se insurgir contra isso. As pessoas passaram a achar normal. E esse é o grande problema. Quando você começa a achar que aquilo ali é normal, né, aquilo tende a não mudar. Porque você vota, mesmo que... Hoje eu vi que o político só aparece de 4 em 4 anos. Mas a gente também não pode se preocupar em política só de 4 em 4 anos. Você tem que eleger alguém e acompanhar, né? Então, a gente tem que... Nós temos um projeto, por uma questão ambiental, de dar incentivos fiscais para empresas que respeitam as normas ambientais. Quando eu fui candidato, inclusive, a prefeito do Recife, a gente tinha uma proposta de transformar... Hoje você tem uma tecnologia que você consegue transformar o lixo num pó, e aquele pó você pode compensar e transformar numa madeira. Então, numa cidade onde você tem lixo, no estado, aliás, onde você tem lixo em todo canto, né, e a gente também tem que trabalhar a educação das pessoas, que também são um pouco responsáveis por isso. Num estado onde você tem lixo em todo canto, você tem um déficit habitacional e você tem uma tecnologia para fazer, só falta quem linke esses 3 pontos. Né? Então, mais especificamente falando da questão do saneamento, a gente acredita muito que com o marco do saneamento, quer dizer, você podendo trazer as empresas privadas com competência para investir efetivamente no saneamento, você vai, e aí a gente especificamente é a concessão da Compesa, a gente vai conseguir resolver isso sim. Muito bem, chega mais uma pergunta aqui do Tarcísio para você aqui sobre essa crise, né, que vive STF, Presidência da República. Se o senhor, enquanto senador, assinaria um requerimento para iniciar... Pergunta, molezinha. Para iniciar um processo de impeachment de um ministro do STF. Algum específico ele quer saber, né? Não, veja, eu sou um advogado, né? Eu sou um operador da lei, então acho que a gente tem que respeitar principalmente a nossa Constituição, né? Hoje a gente tem um Estado democrático de direito que vive da tripartição dos poderes. E o que me preocupa é quando isso começa a ser desrespeitado. O Legislativo está lá para legislar, para criar as leis. O Executivo para executá-las. E o Judiciário para julgar. E aí quando você começa, o Judiciário legislando, o Legislativo querendo julgar, o Executivo se metendo em tudo, você cria um samba do crioulo doido. Né? Então, assim, é uma das funções do senador fazer isso sim, mas
mas com muito critério, porque o que eu noto as pessoas hoje querem ter opinião sobre quase todos os assuntos, né? Então, e você tem um líder da nação que às vezes confunde um pouco a cabeça das pessoas. Não entrando nessa disputa de Bolsonaro, de Lula, não quero entrar nisso, mas como as pessoas... O líder máximo, ele tem uma liturgia do cargo. Ele tem responsabilidade com o que ele diz, né? Então, essa briga de poderes é uma coisa inédita. Isso nunca aconteceu no país, né? Mas acho que ela é inevitável quando um começa a querer entrar no poder do outro. E eu vou dar um exemplo específico aqui. Eu sou absolutamente contrário e respondi agora em outra entrevista que dei a essa história da não prisão depois do julgamento em segunda instância, né? E isso é um exemplo bom porque isso vale para todos os aspectos da sociedade. Isso é um absurdo, né? Você ser julgado em segunda instância e não ser preso. Isso é uma jabuticaba, né? É uma coisa só brasileira. Porém, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, se há uma previsão na Constituição dizendo que você só é culpado no trânsito em julgado da sentença condenatória, não cabe ao Supremo Tribunal Federal mudar o que está na Constituição. Cabe ao legislador. Aí, de novo, é cada um, como diria a música, né? Cada um no seu quadrado. Meu único medo é quando um começa a interferir no serviço do outro. Mas o senhor acha que tem exageros de ambas as partes, né? Porque são coisas que... Enfim, ontem, uma das perguntas que foram feitas, eu acho que todo mundo acompanhou aquela entrevista ontem, né? Foi justamente sobre essa relação do presidente com o Supremo, em específico ele citou o ministro Alexandre de Moraes. Aí quando é hoje, já saem vários mandados de busca e apreensão do ministro Alexandre de Moraes para empresários que são ligados a Bolsonaro, que num grupo de WhatsApp falariam em possível golpe se Bolsonaro perdesse a eleição. E aí, com certeza, Bolsonaro deve subir o tom de novo contra esse mesmo ministro. Ele saiu tão paz e amor. Ele só contra tudo... Alexandre de Moraes, a gente se brincou. Foi tão legal. Mas hoje já vem essa cacetada de novo, essa canetada de novo. Tem exagero? Lógico que tem. Essas decisões elas não podem ser motivadas por raiva, nem por questões políticas. Você tem que afastar tudo isso e ter critérios técnicos. O certo é isso. Então, fica um instigando do lado, aí o outro querendo dizer que é mais importante ou que é mais poderoso e faz uma represália como essa, que nada tem a ver, às vezes, com o inquérito em si, que é o inquérito das fake news, né? Mas também não cabe a empresários ou ao próprio presidente da República tá instigando, está ameaçando, inclusive falando em fechar Supremo Tribunal Federal, falando em fechar Congresso. Isso não cabe ao presidente e eu diria que é até irresponsável da parte dele. E acho que ele mesmo já notou isso, e ontem na entrevista que eu também assisti, acho que todo mundo assistiu, né, ele já está baixando o tom, ele não fala mais em golpe, já diz que aceita o resultado das urnas. Claro que tem que aceitar o resultado das urnas. E outra coisa, um presidente da República aceitar o resultado das urnas ser notícia já é uma coisa perigosa. Você concorda comigo? Você não pode... É lógico que ele tem que... É feito eu ir na padaria e dizer, olha, eu vou comprar um pão e vou pagar. Mas é claro que você vai pagar, né? Então, a gente tem que afastar essas arengazinhas e a gente precisa de um líder em Pernambuco e de um senador que possa exercer até uma função de ponte de diálogo. E eu sou muito disso, eu sou muito do pró-diálogo e contra-arenga. A gente tem pouco mais de 2 minutos, vamos aproveitar para falar sobre turismo, né? A gente tem aqui uma área de confecções, de negócios, mas, consequentemente, acaba atraindo muita gente para cá. De que forma a gente poderia aproveitar isso e a gente já linka com o nosso aeroporto, né? Carlos, senador, de que forma poderia ajudar? Porque o negócio tá a passos lentos. O turista, ele quer, seja qual for o turismo, né, ele quer se sentir acolhido. Você tem vários tipos de turismo, inclusive aqui tem um potencial grande para o turismo tanto de negócios quanto um turismo de natural, um turismo natural, né, um turismo a gente tem trilhas, você tem o Agreste, ele é muito rico nisso. Então, o turista quer se sentir bem. Mas para o turista se sentir bem, ele tem que primeiro chegar no lugar, né? Primeiro você conta essa dificuldade de você chegar aqui, porque as estradas estão todas esburacadas. Então, isso entra no planejamento de infraestrutura, de revitalização e de duplicação de muitas estradas. Cada uma está descrita no plano. E o aeroporto. Caruaru não pode se dar uma cidade desse tamanho. Eu estava comentando hoje, você vai chegando ali pela 232,
É uma visão belíssima, Caruaru. Você vê uma cidade pujante, você vê prédios altos, você vê movimentação. Então, uma cidade como essa não pode se dar o luxo de não ter um aeroporto, ou ter um aeroporto como é o de Caruaru, que só funciona para naves pequenas, não funciona à noite. Então, vamos sim trazer esse desenvolvimento. A forma de você trazer desenvolvimento para o interior do estado, seja a Zona da Mata, seja a Agreste, seja Sertão, é através de infraestrutura. E o aeroporto de Caruaru está na nossa pauta. 30 segundos para sua mensagem final. Já? Já. Pessoal, não vamos desistir da política. O momento é da gente saber separar o joio do trigo, tá? Então, escolham aquelas pessoas que vocês veem credibilidade. Escolham aquelas pessoas que têm serviço prestado e que estão propondo coisas reais para pessoas reais. E não estão se escorando em presidente A, em presidente B. Nosso partido é Pernambuco. Muito obrigado. Muito bem, obrigado ao candidato. Renata, vamos aproveitar só para ele divulgar as redes sociais dele. Vamos, já com o tempo esgotado, vamos dar a vinheta e para fazer igual como fez com todo mundo. Pronto, solta a vinheta. Solta a vinheta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Muito bem, candidato. Como a gente fez aqui com os outros, né? Quando o tempo encerrado, você pode aproveitar aí alguns segundinhos para reforçar suas redes sociais. Me sigam nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho, @CarlosSenadorPE. Essa vale para tudo: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Orkut. Sinal de fumaça, Orkut, o que vocês quiserem mandar, a gente tá lá para mostrar o que a gente quer fazer, mostrar o que a gente já fez e conversar com vocês também, que eu tenho o maior prazer do mundo em responder pessoalmente. Esse foi o Carlos Andrade Lima, né? O candidato ao Senado pela União Brasil na chapa do Miguel Coelho. Isso, obrigado ao Carlos, obrigado ao Jair, ao pessoal que está aqui acompanhando ele na assessoria, Manuel Santos está por aqui também. A gente segue amanhã a série de sabatinas recebendo o Gilson Machado Neto, que é do PL, vem aqui bater um papo com a gente e após o intervalo tem as notícias do futebol. Hoje tem o esporte do Manuel Santos, que os iludidos estão achando que ainda tem chance de subir para a Série A. A gente volta já. Mas é cada uma.